Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Capítulo de número 3. Versículo de número 14. E o versículo de número 20 e 21. Enquanto os irmãos localizam, quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos em Sua presença, adorando e bendizendo na beleza da Sua santidade. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Também louvar a Deus pela vida do pastor Erlânio Caetano. Obrigado, meu pastor, pela forma como o Senhor nos recebe aqui pela segunda vez, pela hospitalidade e pela receptividade. Que Deus continue te abençoando e prosperando a obra das suas mãos aqui nesse lugar. Louvar a Deus também pela vida do pastor Valdécio. Deus continue abençoando. Bom rever o nosso irmão e agradecer também pela receptividade. Que Deus continue abençoando poderosamente. Mesmo na ausência, quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Amizadai Lira, que é a liderança junto com o Fábio aqui da juventude local. Amizadai já esteve lá também pregando para a juventude que a gente está liderando, e foi uma bênção de Deus. Por 2 vezes ele esteve lá com a gente. Que Deus continue abençoando. Acho que eu vi a esposa dele tá ali, uma Keren. Deus abençoe grandemente. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Eurismar Moisés. Deus continue abençoando. Obrigado por ter aberto a porta aqui nessa cidade, nessa igreja. Obrigado pela sua amizade, tá? O Eduardo, de forma poderosa. Louvar a Deus pela vida de alguns amigos, que a gente já pode assim o chamar, pela liberdade que tivemos ali, no jantar, no almoço. O Daniel Lira, grande cruzada. Deus continue abençoando e prosperando todo o trabalho de missão aqui nesse lugar. Queridos, no final do culto, os que não compraram o livro da última vez que eu estive aqui, hoje tem uma outra oportunidade para você. E aquele que comprou, leu, gostou e quer presentear, há uma outra oportunidade para você também. Presentear alguém do trabalho, alguém da sua família que quer receber uma mensagem de Deus por escrito, da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem vai receber e para você que vai abençoar. Quem não estava no último culto que estive, esse livro de nossa autoria, Evangelhos, Ensaios para a Vida e o Caminho, nós trabalhamos sobre as 3 principais chamadas para o Evangelho, que são chamada para a salvação, chamada para o discipulado e chamada para a missão. Tem sido uma bênção na vida de muitos irmãos, e aqueles que leram, com certeza vão confirmar o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Quantos encontraram o texto bíblico? Digam graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Versículo de número 20: eis que estou à porta e, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E eu digo amém. Só se não atrapalhar o seu culto, só se não atrapalhar o seu culto, dê um sorriso 9h15 para essa pessoa que está do seu lado agora. Pregador, como é que é esse negócio de sorriso 9h15? É aquele sorriso sem falsidade, é aquele sorriso de verdade, de orelha a orelha.
que você mostra a sua arcádia dentária por completo para a pessoa que está do seu lado e já deixa ela mais à vontade para dar glória a Deus e aleluias aqui nesse culto hoje à noite. Se o nosso irmão do som me der R$1 de retorno, no final do culto eu vou orar para Jesus dar a ele um caminhão de vitória. R$1 ou R$1,50 ajuda bastante. Queridos, eu sei que a grande maioria dos irmãos que estão aqui já conhecem essa carta de Jesus, que não é de João, é de Jesus, escrita ao anjo pastor da igreja de Laodiceia. Mas antes de chegar lá, é sempre bom a gente se situar no tempo e na história, para a gente compreender o que é que Jesus quer falar aos irmãos de Laodiceia, escrevendo essa carta ao pastor da igreja. Surgiu um imperador por nome de Nero, que muito perseguiu a igreja de Deus e matou os nossos irmãos, pendurando alguns de cabeça para baixo, tornando-os mártires. Tudo isso por causa da palavra de Deus. Depois desse, veio outro imperador de Roma chamado Domiciano. Esse surgiu por volta de 80, 81, e esse resolveu também ir na mesma linha de Nero, perseguir a igreja de Deus. Domiciano, este que ali perseguia a igreja de Deus, resolveu prender o nosso pastor, chamado João, o último apóstolo vivo. Pastoreava na época a igreja de Éfeso, a metrópole da Ásia Menor e considerada o templo central das igrejas da Ásia Menor. Prendeu o nosso irmão por causa da palavra de Deus e lançou em uma penitenciária federal chamada Ilha de Patmos, uma ilha vulcânica em que se lançava lá para se esquecer daquele indivíduo. Domiciano pensava que estava parando João e parando a igreja, prendendo João, prendendo a igreja. Se ele tivesse lido a história, ele teria percebido que, por mais que os imperadores apontassem os seus canhões para a igreja, nenhum deles foi capaz de parar a igreja que foi comprada na cruz do Calvário. Domiciano pensava que estava detendo a igreja, mas quando ele pensava que estava detendo a igreja, as portas dos céus se abriram, e no versículo de número 10, João diz que foi arrebatado em espírito, e ouviu uma voz como que de trovão dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso que tu vês, escreve, e o que tu vai escrever, envia às 7 igrejas da Ásia. Quando João se virou para ver a voz que falava com ele, ele viu 7 castiçais de ouro e um semelhante ao Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro. A sua vestimenta era comprida até os pés, o seu peito era cingido com um cinto de ouro, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, seus pés como latão reluzentes, a sua voz como de muitas águas, e na sua destra ele tinha 7 estrelas, da sua boca saía uma espada afiada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol. Quando ele viu essa cena, ele caiu-se no chão como morto.
mas aquele que ele via colocou as mãos sobre ele e disse: não temas, eu sou o primeiro e o final, eu que vivo e fui morto e ressuscitei e estou aqui. O que tu vês, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia, a saber, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, e conclui escrevendo aos irmãos de Laodiceia. Eu não vou me deter aqui, mas já quero chegar no ponto da mensagem, introduzindo aos irmãos que cada igreja dessa, cada carta dessa é uma mensagem direcionada à igreja ao longo dos séculos. Dentro de um contexto apocalíptico, já é pacífico entre os teólogos que cada igreja dessa representa um tempo da igreja de Deus ao longo dos séculos. Se auto-intitula a igreja de Filadélfia como a igreja de Éfeso, como a igreja vitoriosa, que por mais que não tivesse mais o primeiro amor, mas ainda assim foi uma igreja que rompeu barreiras e foi vitoriosa na sua missão. A igreja de Esmirna é a igreja perseguida, semelhante às igrejas do século de número 2 e século de número 3. A igreja de Pérgamo é uma igreja popular, semelhante à igreja do século 4 e século 5, que foi quando o imperador estava percebendo o crescimento das religiões e a ameaça ao poder. Ele resolveu adotar uma religião como sua e como a religião do governo, e essa foi o cristianismo, dando ao cristianismo poder político e dando ao cristianismo dinheiro. Tudo isso no século 4 e século 5. A igreja que vem pós-Pérgamo é a igreja de Tiatira. É uma igreja prostituta, é uma igreja apóstata, é uma igreja desviada. Pós poder e dinheiro, a igreja se tornou uma igreja apóstata, uma igreja desviada, semelhante às igrejas do século 6 ao século de número 15, e na história sempre foi assim. Toda vida que a igreja recebeu poder do governo e dinheiro do governo, ela se prostituiu e se desviou, semelhante à igreja de Tiatira. Mas pós igreja de Tiatira, nós temos uma igreja chamada Sardes, e essa igreja de Sardes, por mais que tivesse ali resquícios da igreja de Tiatira, tinha um povo lá dentro conservador e reformado, que resolveu, semelhante os irmãos do século 16, 17 e 18, colocar um pé em tudo aquilo que desagradava e distorcia a palavra de Deus, como assim fez Lutero, lá nas portas da igreja de Wittenberg, colocando 95 teses contra as indulgências e tudo que se estava mercantilizando a fé e a mensagem do evangelho. Pós a igreja de Sardes, nós temos a igreja de Filadélfia, que é aquela que não tem tanta força, mas a força que se tem guardado a palavra de Deus, e porque guardou a palavra de Deus, o Senhor colocou uma porta aberta diante dela, e não há nada que possa fechar essa porta que Deus colocou diante da igreja de Filadélfia. Semelhante às igrejas do século 19 e do século de número 20, as igrejas pós-reforma, com a explosão dos avivamentos na Europa, chegando até a Rua Azusa na América e vindo até o Brasil. Ou quem não lembra do que aconteceu na Europa e ecoou para os Estados Unidos da América, e depois daquele grande avivamento, no meio daquele grande avivamento, 2 missionários
missionários suecos estavam ali, que receberam presença de Deus, foram batizados no Espírito Santo e foram conduzidos pelo Espírito Santo até a nossa terra chamada Brasil, chegando aqui em Belém do Pará, anunciando a mensagem do avivamento, a mensagem pentecostal, a mensagem do batismo no Espírito Santo. Foram expulsos da igreja em que eles pertenciam, indo pregar agora debaixo das mangueiras em Belém do Pará, até que uma mulherzinha por nome de Celina de Albuquerque creu naquela mensagem, e depois de receber a oração pelos missionários, foi batizada no Espírito Santo, e foi o começo do que Deus estava para fazer na nossa nação, porque perto de Celina Albuquerque tinha uma outra mulher chamada Maria de Nazaré, e essa é minha conterrânea cearense, que depois de também ser batizada no Espírito Santo, foi conduzida pelo Espírito Santo a retornar à cidade capital Fortaleza e consequentemente a sua terra natal chamada Itapajé, pegando um barco em Belém, descendo em Fortaleza, alugando um animal e vindo no lombo dele até Itapajé. Ela chegou na casa de seus familiares e começou a pregar essa mensagem pentecostal. Eles eram presbiterianos e não aceitaram e expulsaram ela de casa. Indo na casa de outros irmãos presbiterianos, estes receberam ela, e estes foram mais curiosos, perguntando: que mensagem é essa? Que movimento novo é esse? Ela pregando a mensagem de Atos 2, falando o que estava acontecendo em Belém do Pará. Eles foram impelidos pelo Espírito Santo a dizerem: pois se essa mensagem é verdadeira, eu quero que você ore agora aqui dentro da minha casa, e quero ver esse negócio acontecer. Maria de Nazaré, depois de orar na casa de um presbiteriano, a sua filha foi batizada no Espírito Santo, a mais nova. Logo em seguida, a segunda filha, a mais velha, foi batizada no Espírito Santo, e a glória de Deus tomou conta da casa, iniciando um grande avivamento no nosso estado do Ceará, onde em todas as regiões do estado se tem uma Assembleia de Deus, fruto desse avivamento do século XIX e século XX. Estamos no século XXI, estamos diante de uma igreja que, dentro de um contexto apocalíptico, é uma igreja doente, é uma igreja que abandonou a presença de Deus. Que igreja é essa? Laodiceia. E ao anjo que está em Laodiceia escreve isso: quem está falando é o Amém, aquele que tem a última palavra, a testemunha fiel e verdadeira, aquele que nem aumenta e nem diminui, relata os fatos como eles são. O princípio da criação de Deus, aquele que conhece todas as coisas desde o princípio, porque lá ele estava. Primeiro, conheço as tuas obras. Como quem diz, não precisa se justificar, eu te conheço. Aqui não é lugar para se justificar. Nós estamos diante de um Deus que conhece o nosso abrir e fechar de olhos. Aqui não é um lugar para a gente dizer: mas não deu, não estava, e foi, e veio, sabe que é difícil, a carne é fraca, o mundo. Aqui não é lugar para desculpas. Deus conhece a intenção do teu coração e está essa noite analisando ela. Conheço as tuas obras. Conheço você aqui domingo à noite, levantando a mão, dando glória a Deus, dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E conheço você amanhã lá no seu trabalho,
As palavras que saem da sua boca em relação aos colegas de trabalho, em relação ao patrão, em relação àqueles que são liderados, eu conheço o teu comportamento aqui e conheço o teu comportamento lá. Conheço você na faculdade, conheço você diante das ameaças e diante dos embates na faculdade, conheço o teu comportamento lá dentro, a forma como você se comporta. E eu digo isso porque já passei por 2 vezes pela academia com 2 graduações, e é incrível, todo início de semestre enfrentando aquelas disciplinas de filosofia e sociologia, algumas pessoas que eu conhecia como cristãs, no momento das perguntas e dos embates, elas só diziam que eram simpatizantes do evangelho, e eu conhecendo que eram do conjunto de jovens, que davam glória a Deus, que eram batizadas no Espírito Santo. Mas ainda bem que toda vida que eu via, o Espírito Santo me levantava e dizia: mentira, ela é crente da Assembleia de Deus, batizada no Espírito Santo, pula de um pé só e fala em mistério. Glória a Deus. Deus conhece você aqui, e Deus conhece você com vergonha da sua fé lá na faculdade. Dê um sorriso para quem está do lado e diga assim: Deus te conhece e não aceita desculpas. Conhece, sei que tu nem és frio e nem é quente, mas é morno, e porque tu é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Perceba que a palavra, ela está no futuro. Vomitar-te-ei, ainda não vomitou, é consequência do futuro. Ainda não vomitou, ainda tem chance. E a linguagem morno, frio e quente é o contexto deles, porque Laodiceia estava localizada geograficamente em um vale, e de um lado tinha uma cidadezinha chamada Hierápolis, cidade das águas termais, cidade em que as pessoas do mundo inteiro viajavam para lá para fazerem tratamentos medicinais com as águas termais. Aqui, do outro lado, tem uma cidadezinha chamada Colossos. Colossos é a cidade das águas frias, e a semelhança de Hierápolis, pessoas também viajavam para fazer tratamentos com as águas frias. No meio, nós temos a cidade de Laodiceia, que não produz água, e não tem lençol freático lá. As águas que chegavam em Laodiceia ou vinham de Hierápolis ou vinham de Colossos. Problema: as águas que saíam de Colossos frias esquentavam no caminho e chegavam mornas. As águas que saíam de Hierápolis quentes esfriavam no caminho e chegavam mornas. Se você fosse visitar a casa de alguém lá em Laodiceia e pedisse um copo com água, ele ia te oferecer um copo com água morna, porque era isso que eles tinham. E não precisa que a gente forçar nada para entender que a mornidão é a união do quente com o frio. Quando o Senhor está dizendo morno, Ele não está falando daqueles irmãos que vêm para o culto e não dão glória a Deus, não. Isso não é sinônimo de mornidão. Os irmãos que choram mais, que dão glória mais baixo, isso não é sinônimo de mornidão. O que é o sinônimo de mornidão? É ser uma tocha aqui dentro e ser uma frieza e desviado lá fora da igreja. Aqui ele é santo e lá fora é profano. Mente, chuta.
volta, vai para lá, passa na frente dos outros, não respeita ninguém, não tem piedade, não estende as mãos. Aí quando vem para a igreja é santo, é piedoso. Essa dubiedade de comportamentos faz com que você se torne uma pessoa morna, porque Deus não aceita essa dubiedade de comportamentos. Ou você é, ou você não é. E chegou a época da gente se decidir a quem nós serviremos e de que forma nós andaremos, porque já foi dito aqui hoje de manhã, foi dito agora à noite, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se não atrapalhar o seu culto, bata no ombro de quem está do lado e diga: Jesus está voltando, esse bilhete é verdade. Eu encontrei algo pior do que ser morno. Tem algo pior do que ser uma coisa aqui e ser outra coisa lá fora? Tem. Versículo 17. Como dizes, rico sou, vírgula, estou enriquecido, vírgula, e de nada tenho. Pior do que ser morno é chegar aqui com a soberba e dizer: essa mensagem não é para mim, porque eu não preciso disso. Eu estou pronto, preparado e aguardando. Mas aqui é uma coisa, lá fora é outra coisa. Não preciso de nada, está tudo bem, está tudo normal. E Jesus me trouxe aqui para tirar você da zona de conforto e dizer: não está tudo bem. É noite de dar um mergulho dentro da alma e perguntar como é que ela anda. Como é que é isso? O salmista já ensinou. Ele disse: ó minha alma, como tu te perturbas dentro de mim. Ele conversava com a própria alma. É noite da gente conversar com a nossa alma e perguntar: ó minha alma, como é que tu estás diante do meu Deus? Essa não é uma mensagem para a gente encher o coração, fechar a cara e dizer: eu não preciso de nada. Não, essa é uma mensagem para a gente refletir e entender: será que eu estou caminhando para o céu? Ou será se eu estou dentro da igreja caminhando para o inferno? Será se eu estou dentro da igreja servindo a Deus? Ou eu estou dentro da igreja servindo ao diabo com essa dubiedade de comportamentos? É noite de parar, colocar a mão na consciência e perguntar: para onde eu estou indo? Para o céu ou para o inferno? Jesus tem uma mensagem para esses que dizem assim: rico sou, de nada tenho falta. Que mensagem é? Versículo 17: tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego, coloca na tela aí, 17, e nu. Miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Versículo 17 do capítulo 3. Jesus está dizendo assim: vocês são pobres para a cidade mais rica da Ásia Menor. Para você ter ideia, deu um terremoto e acabou com tudo, tanto em Herápolis, em Colossos e em Laodiceia. E Herápolis e Colossos nunca mais se levantaram. Laodiceia disse: diga o governo que a gente não precisa de R$1 deles, só os homens da cidade vamos levantar a cidade de novo. E levantaram. Era a cidade do ouro, era a cidade dos bancários. Mas Jesus olhou para eles e disse assim: são tudo pobre. Vocês estão cegos. Em Laodiceia tinha a melhor faculdade de medicina oftalmológica da época.
Jesus olhou para ele e disse assim: estão tudo cego, estão nus. Em Laodiceia tinha a melhor fábrica e maior de tecelagem de lã preta de toda a região, era a cidade da moda. Jesus olhou e disse assim: a grife de vocês não encobrem, vocês estão nus. Mas ele traz um conselho no versículo 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Estou sentindo ele aqui nesse lugar. Para que te enriqueças e vestes brancas. Tem algo interessante nessa vestimenta branca. Eu li um livro, eu não estou lembrando agora o autor. Ele falava sobre o julgamento em Laodiceia. Ele disse que toda pessoa que era submetida a um julgamento em Laodiceia, ele sentava no banco dos réus de preto. Se caso ele fosse condenado, rasgava-se as vestimentas pretas e ele saía nu pela cidade. Todo mundo dizia: fulano foi condenado, era culpado. Mas se ele fosse absolvido no tribunal, rasgavam-se as vestes pretas e colocavam a vestimenta branca. Quando ele saísse do tribunal de vestimenta branca, todo mundo dizia: foi absolvido e ele não era culpado. Só quem já teve a sua conta paga por aqui, glória. Vestimenta branca e colírio para que vejas. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Diga para quem está do seu lado e diga: essa mensagem parece ser dura, mas é porque Ele te ama tanto e não quer te perder para o inferno. Ele te ama tanto e não quer te perder para o inferno. Seja zeloso essa noite e se arrependa dos seus pecados, porque a qualquer hora nós seremos tomados dessa terra para estar com Ele. Eis que estou à porta e... A igreja de Laodiceia estava funcionando, irmãos? Sim ou não? Certeza. Diga bem alto: sim. Se a igreja estava funcionando, tinha culto lá? Diga bem alto: sim. Se estava funcionando, tinha culto, tinha pregação lá também? Sim ou não? Se está funcionando, tem culto, tem pregação, tem louvor lá também? Sim ou não? Se está funcionando, tem culto, tem pregação, tem louvor, tem cura lá também? Pode dizer sim. Se está funcionando, tem culto, tem pregação, tem louvor e tem cura, tem presença de Deus lá também? Não. Mas como é isso, pregador? É isso mesmo. Quer dizer que dá para ter culto sem presença de Deus? Bem-vindo a Laodiceia. Bota aí. Se ele está na porta, ele está onde, irmão? Se ele está batendo na porta e dizendo: quero entrar, ele está onde? Do lado de dentro ou do lado de fora? Se ele está fora, ele não está dentro, não tem presença. Quer dizer que dá para ter louvor sem ter presença de Deus? Bem-vindo a Laodiceia. Dá para ter curas sem presença de Deus? Bem-vindo a Laodiceia. Mas como é isso? É porque quem cura é o nome dele. No nome dele o milagre acontece. Mas naquele grande dia ele vai dizer: curou no meu nome cura mesmo, mas eu não te conheço não. A minha presença não andou com você não. Não estou entendendo, é isso mesmo que você está sendo confrontado hoje à noite. Tem pregação, tem louvor, tem cura, tem culto, mas não tem presença de Deus. Por quê? Porque a Laodiceia quer fazer tudo do seu jeito, tudo da sua forma, e coloca a presença de Deus para o lado de fora. Eu vim dizer: não
Não vale a pena o culto se não tiver a presença de Deus. Não vale a pena a palavra se não tiver a presença de Deus. Não vale a pena o louvor se não tiver a presença de Deus. Não vale a pena ter vindo aqui essa noite se não for para buscar a presença de Deus. Só quem tem presença de Deus aí, levanta a mão. Só quem tem presença de Deus, levanta a mão bem alto. E em um minuto adore a Ele aqui essa noite. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu vou encerrar agora. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Balance a mão dela e diga: perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Glória, eu estou sentindo a presença dele aqui nesse lugar. Ele vai renovar aqui no meio dessa igreja hoje à noite. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. No dia que Sansão perdeu a presença, ele virou um palhaço. No dia que os homens perderam a presença, eles foram destruídos pelos inimigos. Sabe o que é que eu fico perguntando na Laodiceia? Como é que vai ser o dia do arrebatamento dessa igreja? O dia do arrebatamento, como vai ficar essa igreja? Essa é a expressão correta que eu quis dizer. Por que, pregador? Porque Jesus arrebatou e eles ficaram cantando, pregando, tirando oferta, orando. Terminou o culto deles. Saiu lá fora, um monte de gente correndo na rua. Rapaz, acabou de sumir um bocado de crente ali naquela igreja. Rapaz, sumiram outros. E eles perguntando: mas como é isso? Sequestraram? Não, vão lá. Todo mundo sumiu. A igreja ligada, os instrumentos ligados, ninguém. E ele disse: não pode ter sido arrebatamento. Porque nós estamos aqui, nós estávamos na igreja. E Jesus está dizendo: o fato de tu estar na igreja, preciso estar aliançado com Ele. Pela última vez eu peço que você segure na mão de quem está do seu lado forte, porque a minha alma está gritando essa noite, dizendo: desperta, desperta e desperta. Balance a mão de quem está do seu lado e diga: perca tudo, mas não perca a presença de Deus. Só quem está aguardando Jesus voltar, levante as duas mãos o mais alto que você puder. Em um minuto comece a encher esse lugar de glória a Deus e aleluia. Em um minuto comece a adorar a Deus agora, como se fosse o último culto aqui nessa terra. E comece a dizer a Ele: Deus, não deixa eu perder Tua presença. Deus, eu não quero ficar no arrebatamento, eu quero subir. Se tiver de pedir aí e se arrepender dos seus pecados, aproveita para fazer agora. É um minuto de glória a Deus. Quem se milita um minuto de adoração a Deus, levante a sua mão e comece: glória, glória. Deixa eu ver quem está adorando, deixa eu ver quem está adorando, deixa eu ver quem está adorando, deixa eu ver quem está. Eis adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Mais alto! Eu não sou daqui, na casa voltarei.
cargo tu exerce na igreja. Eu só quero saber se tu tem coragem essa noite de tomar uma decisão nesse lugar. Depois de ouvir essa palavra, o Espírito Santo falou com tua alma e disse: é preciso ajustar aqui, é preciso ajustar ali, é preciso um renovo aqui, é preciso um renovo ali. Você que entendeu, o Espírito Santo dizer isso a você, eu quero saber se tu tem coragem de levantar da tua cadeira e vir até aqui nesse altar para a gente orar junto agora. Estou te esperando aqui. Estou te aguardando aqui. Não entendi, pregador. Estou precisando de um renovo de Deus. É você mesmo. Não entendi, pregador. Quem está precisando de um renovo de Deus, levante a sua mão assim. Oh glória. Não. Gente que não quer ir para o céu, pode ficar de mão baixa. Mas quem quer e está precisando, levante a mão. Os que levantaram as mãos, assim como esse jovem que já está aqui, eu estou aguardando você levantar da cadeira e se unir a ele aqui agora. Ao som dessa canção, levanta da tua cadeira, corre aqui agora. Aleluia, isso, venha chorando, venha. Em breve Jesus, o céu vai aparecer e todos os joelhos se dobrará. Fica de pé, declara. Mas a igreja será arrebatada. Nuvens extraordinários acontecerá. Mas a igreja será arrebatada. Nuvens extraordinários acontecerá. Chega mais. Onde está aquele povo? Isso. Vem chorando, vem adorando. Onde está Que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora da Sião. De novo. Onde está? Já tem pessoas voltando para Jesus aqui nesse altar. Quem dá glória para Jesus aí, canta. Onde está aquele povo? Para o vento. Onde está que não se vê nenhum irmão? Nós seremos tomados dessa terra. Vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora da Sião. Eu chamei os crentes aqui no altar, mas me foi informado que tem pessoas se reconciliando com Jesus aqui. Elas duas? Vocês duas? Tem certeza? Olha para mim. Tem certeza? Oh glória. Você tem certeza? Oh glória. Elas já disseram que tem certeza que estão voltando para Jesus. São duas vidas. Alguém dá glória a Deus aí? Eu quero saber se tem mais pessoas aí. Eu não quero saber quem é você na sociedade. Eu só quero saber se tu quer ser salvo. Salvação só por meio de Jesus. E se Jesus te trouxe aqui essa noite, é porque Ele não quer te perder para o inferno. O arrebatamento da igreja é algo sério. Vai acontecer. Vai pegar muita gente desapercebida. Muita gente que talvez ouviu a palavra, mas não abriu o coração, não quis voltar. Cadê a terceira vida para Jesus?
Ao som dessa canção do Ministério Aba, eu quero saber, cadê a terceira vida para Jesus? É a terceira vida? Não. Isso. Cadê a terceira vida? Ao som dessa canção, pastor Erlânio vai orar por você. Vocês continuam que o pastor Erlânio vai orar, mas eu quero saber se a terceira vida vai vir. Se tiver do seu lado, convide, diga: vamos comigo, vamos comigo.